aí, pessoal? Como é que vocês estão, gente? Mais um episódio do nosso podcast No Filter. E finalmente a gente vai fazer a justiça a esse nome em inglês, porque eu já falei pra vocês que podcast sem filtro é a coisa mais sem graça do mundo. Aí eu botei o No Filter in English, que era a única coisa que eu sabia em inglês naquela época, era No Filter. E agora a gente tá aqui com a minha ilustre professora de inglês pra fazer um episódio sobre... enfim, tudo que você precisa saber pra aprender inglês em um mês, do 0 ao 100. Né, Landa? É isso mesmo. Por favor, se apresente. Botou uma pressão. Hey, guys, teacher Linda here. Sou a teacher da Renata. Sim, meu nome é Linda. Sim. É nome mesmo, não é apelido, não é nada, é meu nome mesmo. E é um prazer estar aqui. Eu sempre acompanho, vejo todos os episódios. So it's a pleasure to be here. Ok. Conta a tua história, por que tu decidiu dar aula de inglês? O que te levou pra isso? Enfim, tu fez engenharia e virou Uber depois que começou a aula de inglês, não foi isso? Lá nos Estados Unidos. Exatamente, algo bem simplinho. Então, na verdade, eu nunca pensei em ser professora de inglês. Eu, na verdade, nunca gostei muito de estudar e nunca gostei muito do processo de aprendizado do inglês. Mas o meu pai, ele é estrangeiro, eu acho que acaba que tudo... Olhem a caneca dela. E eles estão ouvindo, eles não estão vendo, eles me odeiam. Mas é uma caneca da Linda que ela me deu. Yes. Mas eu tenho contato com o inglês desde sempre, por causa do meu pai. Meu pai, ele é estrangeiro, ele é gringo. É africano. Yeah. Não, aí ela meteu pra mim numa aula. Ai, não, porque meu pai... Olha, gente, olha a carinha dela. Olha a carinha dela. Tudo é lindinho. Meu pai é africano. Eu falei, cara, que o pai dela é Lupin. O pai dela é o Lupin. Aí ela me mandou foto, o pai dela, tipo assim, né? Um alemão. Saiu um alemão. Eu falei, não, minha vida foi uma mentira até agora. Meu pai, ele é africano, ele é zimbabuano, ele é lá do Zimbábue. Mas ele foi transferido. E aí ele veio morar aqui no Brasil pra trabalhar. E no mesmo ano eu nasci. Então meu pai, ele não sabia falar absolutamente nada de português. Então eu basicamente aprendi inglês antes mesmo dele aprender português. Então aí a minha vida bilíngue já começou. Desde sempre, desde a infância. E aí quando eu me formei no ensino médio, eu não sabia o que fazer. Confesso. E aí, todo mundo, fica tranquilo. E aí meus pais falaram, olha, ou tu vai fazer faculdade ou tu vai trabalhar. Eu ainda não sabia que curso eu queria fazer. Então eu fiquei 1 ano dando aula em alguns cursinhos tradicionais, aqueles de uma metodologia mais engessada e tudo mais. E daí eu comecei a realmente gostar de dar aula, comecei a realmente gostar de ensinar. Eu vi um potencial muito grande em ensinar inglês, principalmente porque os cursos que eu dava aula, eles tinham uma metodologia que eu não acreditava, mas eu vi um potencial muito grande naquilo. Tipo, eu vi os meus alunos aprendendo de uma forma que eu não acreditava, porque era uma forma que eu não gostava de aprender quando eu estava nesse processo também, durante a minha infância e adolescência, mas eu via que era algo que dava pra fazer algo muito legal. Sim, algo tinha muito potencial interessante. naquilo, né? Exatamente. E aí eu acabei me mudando de cidade pra fazer faculdade, eu cursei alguns semestres de psicologia. E aí nisso eu basicamente precisava me sustentar, então eu comecei a trabalhar com aulas particulares de inglês, criei um Instagram 1 ano depois e estamos aqui. Está aí, aqui, gravando um podcast milionária. Eu amo ter amigas ricas. Mas tá, eu vou contar pra vocês um pouco de como é que começou minha trajetória com o inglês, porque eu comentei diversas vezes nesse podcast já, diversas vezes, que era um sonho meu aprender inglês, porque eu sempre vi muito valor. Eu acho que meu cordão deve estar fazendo um barulho, porque tem os agoniados, né, que eu fico fazendo barulhos estranhos e eles ficam reclamando. Deixa eu dar uma girada nele, que vocês não reclamarem no meu ouvido. Mas enfim, eu sempre falei pra vocês que eu via muito valor no inglês. Desde nova eu sempre enxerguei isso, porque eu cresci no meio de que todas as minhas amigas faziam cursinhos de inglês lá, os bonitinhos lá, a vida inteira, né? Desde os 4 até os 20 anos de idade, curso de inglês tradicional. E eu não sabia falar nada e... cara, eu sempre gostei muito de acompanhar pessoas lá de fora. E sempre tenho uma dificuldade muito grande nisso, porque eu me sinto limitada, eu me sinto com uma barreira absurda na minha vida. E eu tenho muita vontade, sempre tive de fazer curso lá fora, de, enfim, consumir mais conteúdo estrangeiro, e isso me limitava muito. Então sempre foi um sonho meu. Ano passado eu comecei a buscar isso, só que eu não queria, sei lá, fazer aplicativo, porque, cara, querendo ou não, isso... é um aprendizado muito mais lento. E aí, enfim, eu postei nos stories lá, gente, tá aprendendo inglês? Aparece essa abençoada aqui.
E, enfim, tá sendo incrível. A gente tá só 2 meses fazendo aula, mas assim, já não morro de fome facilmente, não. Não, se vira super bem. Não, já evoluímos muito. Já tô muito safe lá. E o USA só falta o visto, né? Por favor, Trump, me aceite aí, porque você recusou meu visto. Na verdade, foi o antigo, né? Mas tudo bem. Esse ano a gente vai resolver isso. Mas, enfim, então comecei a fazer as aulas com a Linda. Inclusive, toda a minha família faz agora. Minha mãe faz, o meu namorado faz, a minha assessora faz, que é minha prima. Então, eu realmente acredito muito. Então, eu trouxe ela aqui hoje pra que não só a minha gente, mas a de vocês com algumas dicas. Porque o mundo do inglês eu vejo que é algo muito... Tem uma mística, tipo assim, em cima do inglês. Porque, não, tu tem que ficar num curso de 10 anos. E, cara, hoje em dia não é mais isso. Não. Hoje em dia não é assim que funciona. Então, tá. Primeiro de tudo, eu quero que tu diga pra gente... Qual o teu propósito de vida? Gente, ela me fez essa pergunta no meio do mar em inglês. Muito a gente se afogando. Era um mergulho, uma palavra. Muito bom, sério. Mas tá. Os maiores erros ao aprender inglês. Qual é o primeiro passo pra você destravar? Enfim. Porque eu acho que eu vou falar o meu maior erro no inglês era falta de constância. Tipo, e o inglês eu sinto que você tem que... Sinto não, você tem que estar imerso no mundo do inglês pra você realmente fixar na tua cabeça. Porque, querendo ou não, é uma segunda língua que tu tá aprendendo. É igual aprender português. Até te falei uma vez da alusão que eu faço à minha irmã. Tem uma irmã de 5 anos. E ela até hoje fala tudo errado no português. Aí eu aqui, querendo aprender uma língua nova, que tenho muito menos neuroplasticidade do que ela, quero em 2 meses, 3 meses. Então, enfim. Qual que é o maior erro, assim, os maiores erros? Então, tem vários erros, mas eu acho que o principal é querer aprender tudo. Eu acho que, por exemplo, quando tu tá no processo de iniciar a aprender inglês, tu precisa focar naquilo que é realmente importante. Porque esses cursos tradicionais, tu fica ali 4, 5 anos pra ver coisas que não são úteis. Tu vê muitas coisas que são realmente inúteis ou que tu vai usar pouquíssimas vezes na vida e tu acaba não praticando de verdade na conversação aquilo que é essencial. Então, por exemplo, contigo, qual que é o processo que a gente tá fazendo? A gente tá vendo todas aquelas coisas que são interessantes e que são realmente úteis e importantes para que tu consiga ir para qualquer lugar do mundo e conversar sobre qualquer assunto. Talvez não com as gramáticas mais avançadas, mas tu vai conseguir conversar e ter um diálogo nos principais tempos verbais, com os principais vocabulários, e já tá mais que suficiente. A galera acha que ser fluente é ter inglês, meu Deus, super avançado, rebuscado, dominando todas aquelas gramáticas. Mas ser fluente é basicamente tu ter fluidez na tua fala. Tu se comunicar com fluidez. Meu, não acredito que a palavra fluência vem disso. É tu se comunicar com fluidez e com naturalidade. Sim. E tu não precisa de anos e de 1000 gramáticas pra conseguir se comunicar com fluidez. Eu tenho muitos alunos que chegaram em um ponto onde eu falava, tu quer fazer uma prova de proficiência e tirar a nota mais alta possível? A gente tem trabalho pra caminhar ainda. Agora, tu quer ir pros Estados Unidos e conseguir se virar, se comunicar, conversar e ter uma ótima experiência? Então tu tá perfeito. Chegou onde tu queria, esse é o teu objetivo. Então acho que o principal problema, assim, o principal erro das pessoas é não ter uma noção ou uma mentoria, digamos, do que realmente é essencial aprender. Porque aquilo que nem tu falou, aprender inglês, a galera já fica com muito medo, né? Tipo, sim. Meu Deus, é muita gramática, muita conjugação. Não, fala verbo to be. Eu corria muito, exatamente. muito. Só que o inglês é uma língua muito simples. É muito mais fácil que o português. Com a Renata, por exemplo, ela chegou, tu tinha um vocabulário legal, mas tu chegou muito crua. Nesse tempo, em 2 meses, a gente já viu todos os tempos verbais realmente importantes. A gente já expandiu nosso vocabulário e a gente fica durante 1 hora só falando inglês, com pouquíssimos erros, com coisas que, tipo assim, qualquer nativo entenderia ela super bem, porque a gente tá focando realmente naquilo que precisa, sabe? Porque a mãe tem o dom também, né? A mãe tem o dom, a mãe não adianta. Nasci pro inglês. Mas eu acho que é isso, assim, não focar nas coisas que são realmente importantes pro dia a dia, não focar na aplicabilidade, porque é muito fácil tu, por exemplo, entender um verbo to be. Ok, entendi a gramática, mas agora, em que conversas eu vou usar isso? Em que situações eu vou usar isso? Porque eu tenho certeza que todo mundo que já estudou em um cursinho tradicional de inglês ia bem, talvez, nas provas, entendia como conjugar aquelas coisas, mas tá, e a vida real? Quando que eu vou usar isso aqui? Em que assunto? Em que tipo de conversação? Sim. Então, eu acho que esse é o principal erro.
E a é uma gente coisa luta que muito eu contra acho que a gente isso. vê muito isso, né? Tem, cara, deve ter muito aluno que fez curso tradicional de lá os seus 8 anos e aí, passava nas provas, mas aí quando chegava no vamos ver, a pessoa... The books on the table. Exatamente, exatamente. E eu diria que, tipo assim, atualmente, 70%, talvez até estando baixo, 70% dos alunos que a gente tem, ou que já passaram pela nossa metodologia, são pessoas que se frustraram anteriormente com métodos diferentes e tradicionais e engessados. Sim. Porque é aquilo. É normal tu ser ali criança, adolescente, e os teus pais te colocarem num cursinho tradicional. Sim. Faz parte. Então, tu acaba ficando ali durante anos. Na maioria das vezes é algo que tu nem quer. É algo que tu nem entende o propósito daquilo. É algo que tu nem vê a eficiência, a utilidade daquilo. Desculpa. Ela tá falando o microfone. Deixa eu largar meu chão. Eu verbalizo com a outra mão. Mas que não tem um sentido. E aí depois tu vê realmente a importância do inglês. Só que a culpa não é tua. Sim. A culpa é do método que tu confiou, que os teus pais confiaram. Sim. É porque também muita coisa mudou, né? Antigamente era que você acreditava ser certo. Ficar, tanto a minha mãe mesmo, ela fez, cara, mais de, enfim, anos de curso de inglês e ela começou a fazer com ainda, cara, no início ela não sabia fazer nada, ela não sabia falar nada, um good morning, good night, enfim, I love you, porque ia falar pra mim, mas só isso. E não tem muita conversa, né? Acho que o inglês, ele é muito sobre aquilo que eu disse. Você tá, eu querendo dar aula, né, mas você tá muito imerso no mundo do inglês. Tipo, eu acho que acelerei muito meu processo fazendo isso. A gente fazia uma aula, tu me passava os exercícios e eu aplicava. E o inglês, eu acho que tem que ter uma escuta muito ativa. Tipo assim, eu ia ver filme em inglês, ia prestando atenção, e tipo, é chato, mas, cara, faz muita diferença você aprender na prática, com série, com filme. E é muito mais prazeroso do que você ficar lá no The Books, onde tem uma vida inteira, e livro, e tu não aprende nada nunca. E é aquilo, isso não é o pensamento que a maioria das escolas tem, mas devia ser, porque na minha cabeça é o mais óbvio. Se a conversação é a maior dificuldade das pessoas, então a gente precisa começar pela conversação. Não faz sentido tu ficar 3, 4 anos num cursinho e aí depois do livro tal tu vai chegar no módulo de conversação. Sim, era... Tipo, não faz sentido. Sim. E aí, por exemplo, com a tua mãe, que é uma pessoa que não tinha uma base muito bem estruturada, desde a primeira aula a gente conversa em inglês. Faz perguntas pra ela em inglês, ela me conta sobre o dia dela em inglês. Então, ela tá evoluindo, tu evoluiu, o Breno, a Fê estão evoluindo, como todos os nossos alunos, porque a gente realmente coloca eles pra praticar, pra falar, pra entender como é que isso é aplicado no dia a dia. Como que isso é realmente usado numa conversa? Como que tu se expressa com essas gramáticas, esses elementos que a gente tá aprendendo? Sim. Isso que vai fazer a diferença. Sim. E aí, tipo, a dica que mais me ajudou pra aprender mais rápido inglês, não que eu já esteja lá, óbvio que não, eu tô muito longe do, tipo, de onde eu quero chegar, tanto que eu falei pra Linda, eu sou muito obcecada, eu quero fazer uma prova de proficiência. A minha meta pro ano que vem, fazer uma prova, tipo, não é, então fluente, não, eu quero ser a melhor do inglês. Uma meta pessoal. Ela quer dar aula comigo. Não, sim, total. Ia ser muito incrível isso. Imagina a Renata dando aula. Mas uma coisa que me ajudou muito a acelerar esse processo é estar imersa no mundo. Mas qual dica que tu acha, assim, quais dicas, né? Porque não existe uma coisa só, pra você acelerar esse processo de aprendizagem? Primeiro, uma coisa que eu penso é eu não achar que realmente 2 meses você vai estar fluente, né? Assim que funciona. Talvez só, sei lá, pra entregar um trabalho específico, né? Apresentar algo específico, aí tu consiga, mas... Acho que a primeira coisa que o pessoal tem que saber é que não é um processo de que é do dia pra noite. Não, não existe isso. Cara, se tu já gastou dinheiro com aprender inglês em 2 semanas, tu tá de sacanagem com a minha cara, né? Impossível, não, é impossível. Não. Tem que tomar uma pra aprender a ser gente na vida. Exatamente. Mas aí fala, quais dicas que você acha que, enfim... Então, eu defendo muito o que tu fez, que é criar a tua própria imersão. Porque muitas pessoas acabam tendo a crença de que a gente só consegue realmente aprender inglês e ter essa imersão se a gente mora no exterior. Sim. O que é muito mentira. Tipo assim, essa é a maior mentira que eu já escutei na minha vida. Eu tenho uma aluna, a Lu, eu amo ela, que ela mora 6 anos no exterior. Ela mora 6 anos nos Estados Unidos. Ela começou a fazer aula comigo ano passado. Ela não falava inglês. Meu Deus, como assim? Ela falava, tipo, conseguia falar uma coisa e outra. Mas ela não falava inglês, ela não conseguia se expressar, ela não conversava com os clientes dela, ela ficava nervosa. E ela já tinha feito outros professores particulares. E ela morou 5 anos lá antes de começar a falar inglês. Hoje em dia ela tá fluente. Então, tipo assim, não é onde tu tá, é como tu faz. Então, por exemplo, a gente pode criar, qualquer pessoa pode criar a sua própria imersão. E essa imersão que vai, tipo,
acelerar a evolução e o processo em 10 vezes. E o que é uma imersão? Não é tu ficar horas ali estudando e fazendo exercício. É tu tá indo assim pro trabalho, indo pra academia colocar um podcast em inglês, colocar uma isso música. É impossível. Isso é impossível. Cara, eu ouço podcast e eu fico, cara, eu nunca vou conseguir entender o que eles falam. Porque os filhos da mãe, eles falam. Não, eu já vi um vídeo de um cara em texano falando. Ah, não. Tipo assim, não. É loucura. É inacreditável. Tipo. Como é que. Não, como é que eles se entendem? Eu acho que eu vou entender, então. Mas é que tem que também, tipo, fazer devagar. Não dá pra pegar, por exemplo, um podcast que tu escutaria em português. Tem que ser um podcast sobre um assunto que tu gosta, mas que seja voltado, por exemplo, para um aprendizado de inglês. Então, por exemplo, eu já passei vários podcasts para Renata, onde são podcasts com o intuito de tu aprender inglês. E aí tem podcasts ali sobre vários assuntos. Vida saudável, só que são pessoas falando devagar, com o intuito de pessoas que estão aprendendo a língua inglesa absorver aquilo com algo que é interessante pra elas. Sim, uma coisa que tu disse nessa época que tu mandou, porque ela mandou sua lista, vou até deixar pra vocês aí na descrição do podcast, porque me ajudou muito. Que a Linda falou pra mim, cara, vai ter muita coisa que tu não vai entender, mas o teu cérebro, ele vai estar captando aquelas palavras e tu vai pensar nelas em algum momento. E é muito isso, porque às vezes a gente tá ouvindo alguma coisa e eu, como aluna, a gente se cobra muito de, cara, eu tenho que entender toda a palavra que a pessoa tá falando. Num texto, eu não posso não saber uma. Só que é isso, a fluência, ela é o você saber se comunicar, você entender o que ele tá falando. Então, às vezes, cara, eles usam muita expressão. Às vezes vai ter uma expressão que eles vão falar que tu vai falar que porra é essa? Mas no final, você pegou a mensagem daquilo e teu cérebro fixou. É o mais importante. Isso acontece comigo, por exemplo. Às vezes eu tenho alguns alunos com alguns objetivos muito específicos. Por exemplo, sei lá, eu já tive um aluno que ele é químico e a gente precisava traduzir artigos de química em inglês. Isso é loucura. Tipo assim, é óbvio que tinha palavras ali que eu não entendia, alguns nomes mais científicos. Mas eu entendi o contexto. Eu consegui explicar pra ele o que aquela frase queria dizer, por mais que aquela palavra extremamente científica não soubesse nem o que em português significava. Mas a gente consegue entender a mensagem, a gente consegue entender ali o contexto. E isso é um outro erro de quem tá começando a aprender inglês, é querer entender tudo, que nem a gente falou. A gente não vai entender tudo. Tipo assim, dependendo do assunto, dependendo da velocidade que a pessoa tá falando, não vai entender tudo. Tá tudo bem. E mesmo assim, tu precisa consumir aquele tipo de conteúdo, porque vai chegar um momento que tu vai escutar uma palavra, tu vai saber o que aquela palavra significa e tu não vai saber nem da onde tu sabe. Mas porque em algum momento tu já escutou, tu já viu numa música, já viu uma gringa falando nos stories, já viu em algum podcast, porque o nosso cérebro, ele absorve muita informação. A música é muito. Antes de começar a ativamente estudar inglês, eu sempre escutei muita música internacional. E cara, pelo menos eu queria saber o que eu tava cantando, né? Então, cara, no Spotify mesmo eu sempre abria a letra e via, e aí eu botava lá no Google a tradução dela, e pra eu entender, tipo, o que eu tava cantando, e eu ia fazendo associação. Mas, assim, quando a gente tá aprendendo inglês, uma coisa que a gente faz é, por exemplo, tô falando inglês, aí tu me pergunta, como é que foi teu dia? Aí eu penso assim, o meu dia foi bom. Aí eu vou, tipo, meu, my, they, was, a gente vai fazendo associação. Não então, pode. uma coisa que... Como é que a gente consegue, de verdade, pensar em inglês? Tipo, entender o inglês por si só, não recorrer sempre à língua materna. A gente sabe que isso leva um tempo, mas como é que a gente pensa em inglês? Então, quem comentou, isso é algo que leva um tempo, mas é algo que essa imersão do dia a dia que vai proporcionar. Pensa, por exemplo, que nem comentou, quando a gente está aprendendo português, a gente aprende por repetição. A gente aprende de escutar os nossos pais, os nossos parentes, enfim, falando aquelas palavras e a gente vai repetindo. Para pensar em inglês é exatamente assim, o nosso cérebro ele precisa estar confortável com aquilo. Ele tem que entender que aquilo é algo funcional para ele, porque o nosso cérebro ele não vai armazenar e ficar confortável com aquilo que a gente não mostra certa funcionalidade para ele. Então, por exemplo, tu criar essa tua imersão onde, por exemplo, tu tá ali cozinhando, fica falando igual um maluco, o que tu tá fazendo. Eu faço muito isso. Agora eu tô colocando sal, daí eu tô mexendo, aí depois eu vou fazer isso. Porque pro teu cérebro, ele tá entendendo o que tu tá fazendo com o que tu tá falando, ele tá conectando aquilo e para de ser, por exemplo, cozinhar, cook, estudar, study, brincar, play. Para de ser só traduções, se torna algo real. Tipo assim, eu sei que isso aqui é aquilo. E eu sei que é um saco falar isso, mas tipo,
tu começa a lembrar das palavras que tu não consegue nem lembrar em português o que é. Aquele típico, como é que é isso em português mesmo? E tu sabe inglês. Mas porque o teu cérebro ele tá tão acostumado a ver aquilo. Ele tá tão acostumado a relacionar aquela palavra, aquele contexto direto com a ação e não com a palavra em português, que se torna um processo natural. Então, eu sou uma pessoa que eu defendo muito, no início, a gente usar o português para aprender inglês, porque a gente precisa se segurar em algo no início. Mas com o tempo, essa tradução literal, ela fica muito prejudicial, porque são duas línguas que funcionam muito diferentes. Muito! Nossa. Não. Em tempo verbal, se tu for traduzir, tipo, literalmente, fica um negócio completamente louco. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu acho que eu destravei bem no inglês quando eu comecei a entender. O português já não tá falando mais. Entender o inglês pelo inglês. Tipo, pra montar as frases é o inglês pelo inglês, porque senão não vai fazer sentido sempre traduzir. Tipo, algumas coisas dá pra fazer, tipo, eu estudei ontem. I studied yesterday. Isso é muito bom. Isso fica igual, mas tem muita coisa, tipo, por exemplo, não existe vou ir no português, mas no inglês existe. I'll go. E aí a gente sempre, enfim, não tem como sempre recorrer à língua materna. E é difícil, mas eu acho que é um processo também. Né? E tem coisas que eu nunca aprendi. Tem coisas que eu uso que eu nunca aprendi. Que eu via meu pai falando, eu via minha avó, meu avô, minhas tias falando, meus primos. Eu via sendo usado em filmes e eu comecei a usar. Porque eu estudei minha vida inteira em cursinho tradicional. Minha vida inteira. E eu não era a pessoa que ia bem em provas, na verdade. Eu já fiz até reforço. Pra vocês terem uma noção, eu fazia reforço de inglês. Tadinha, não sabe inglês. Eu era a aluna da minha turma que melhor falava, mas eu não ia bem nas provas. Eu não gostava daquilo. E mesmo assim, tem muita coisa que, tipo assim, eu sei que eu nunca estudei. Mas porque eu via nativos falando, vi meu pai falando, vi em filmes, vi em podcasts. Porque o nosso cérebro, ele realmente absorve. Então tem coisas que, por exemplo, aquelas expressões que eu e Renata, a gente fez uma aula de expressões. Eu nunca aprendi essas coisas. Eu nunca aprendi gírias. Eu nunca aprendi como deixar a fala mais fluida, como conectar as nossas palavras, como deixar o nosso inglês mais natural. Eu nunca tive uma aula disso. Eu aprendi tudo isso escutando. E é isso que faz a gente pensar em inglês. Quando a gente coloca isso na nossa rotina e a gente entende, tá, é assim que funciona. É assim, eu vou reproduzir igual, porque é assim, e ponto. Acabou. Nosso cérebro não entende essas coisas. Eu não sei qual que é o nível de inglês de tu que tá ouvindo agora, mas eu lembro de quando eu comecei, eu era bem, assim, tava bem cru. Eu tinha muito vocabulário contra as músicas, que eu sempre fiz associação, mas, cara, formular uma frase básica eu não conseguia. E eu lembro de pensar, cara, eu nunca vou conseguir pensar em inglês. Eu nunca vou conseguir entender. Eu tinha essas crenças porque pra mim era algo muito distante. Porque quando eu via, eu falava, cara, eu nunca vou conseguir entender isso. Só que tem um momento que você só se vê entendendo. Tipo, tu vê como que isso aconteceu. Como que isso aconteceu? E uma coisa que me ajudou muito é que as pessoas devem ter uma crença, assim, de que pra aprender inglês tem que ser algo sacrificial. E hoje em dia não é assim que funciona. Tipo, eu via... Cara, até hoje eu vejo muito vlog de gringa. Muito. Sempre gostei muito. Então eu coloco lá. E aí antes eu via, enfim... Não, até hoje mesmo. A língua delas, mesmo que é o inglês. E traduzindo em português. Então, mesmo que eu tava lá, tranquila, cara, o cérebro ele vai captando aquilo de alguma forma. Total. E aí você vai evoluindo. Tipo, agora eu tento ver o vlog e com a legenda em inglês. Porque ainda não consigo entender claramente o que eles falam sem ter aquela legenda pra me dar segurança. Mas, assim, eu fico, nossa... Eu consigo entender muito mais hoje em dia. Faz sentido. Faz sentido, total. Total. E esses vlogs ajudam muito. Vlog, filme, série. Mas eu tive uma virada de chave no meu aprendizado com o inglês, porque eu era ali os meus 14 anos. Eu já me comunicava muito bem, já era basicamente fluente com meu pai e com a minha família, mas eu não conseguia conversar com outras pessoas. Tipo assim, a gente... Por uma timidez, algo assim? Eu não sei, eu sentia vergonha. É que eu acho que eu sempre tive aquela pressão de, tipo assim... Cara, minha família inteira fala inglês. Não há possibilidades de eu não falar... De eu errar, de eu ser ruim nisso. Então eu lembro até um caso muito específico. Eu tava indo viajar com meu pai pro casamento da minha Dinda, lá na África. A gente tava no aeroporto. E meu pai encontrou um conhecido dele. E ele perguntou quantos anos eu tinha. E eu não soube responder que eu tinha 15 anos. Eu tive que contar 1, 2, 3, 4, 5... E eu já era fluente. E eu fiquei com medo. Eu fiquei travada. Eu tinha muito esse problema com pessoas que não eram a minha família. E aí, depois dessa viagem, eu falei, cara, não é possível. Eu recebi também a oportunidade de traduzir, de ser intérprete.
em um evento internacional de dança, de traduzir uma dançarina. E eu falei, cara, isso aqui vai ter que mudar. E aí, a minha rotina, que já tinha muito inglês inserido por causa do meu pai, se tornou só inglês. Então, eu vivia assistindo vlog. Tava fazendo a minha maquiagem, eu fingia que eu tava num tutorial da Vogue, falando o que eu tava fazendo em inglês. Esses vídeos que a gente assiste jantando, cozinhando, era só vlog em inglês. E, tipo assim, não demorou 6 meses pra eu começar a me comunicar com total confiança, total fluidez, total naturalidade, que nem eu me comunicava com meu pai. Porque é aquilo, a gente precisa ver, a gente não aprende nada que a gente não vê as outras pessoas fazendo. Então, quando a gente vê uma pessoa pronunciando daquela maneira, falando naquela velocidade, performando com aquela naturalidade, o nosso cérebro vai absorvendo, a gente quer fazer igual e a gente vai fazer igual. Sim, aprender por repetição igual uma criança, né? Exatamente. Então, essa minha virada, assim, foi de tipo, cara, preciso destravar isso. E eu já era fluente. Então, eu fico pensando, imagina as pessoas que estudaram por anos um método tradicional e que não conseguiram destravar. Se eu, que já era fluente, tinha medo de falar com as outras pessoas, sabe? Sim, sim. É porque não é só também o saber inglês. Tem muita gente que, por exemplo, tem alguém falando, tu consegue entender tudo, mas a pessoa tem aquela vergonha, acha que vai errar e aí não se comunica porque tem vergonha. Tipo assim, acho que uma coisa que me ajudou muito foi eu nunca ter vergonha de nada, porque pra mim a Lida é tipo a ginecologista, assim. O pessoal, eu vou no ginecologista, ele vai ver meu... Gente, pelo amor de Deus. Vê todo dia. É todo santo dia. É igual a Linda, ver a gente falando inglês errado, ela vê todo santo dia. Então, cara, se tu tá se colocando nesse processo, tu não pode ter medo de errar, porque tu vai errar. Até hoje a gente erra o português o tempo todo, imagina o inglês é uma língua nova. O pai dela, né? Teu pai até hoje não sabe falar português. Meu pai, ele mora há 20 e poucos anos aqui no Brasil. Ele fala igual o índio, meu filha, minha filho. Muito bom. A minha carro. A minha carro, meu casa. Então, assim, é algo que, se tu ficar nessa pira de, não posso errar, tu vai errar. Não, tu vai errar. No momento tu vai errar inglês, porque é uma língua diferente da português, a gente erra quem dirá uma segunda língua. Mas é aquilo, a fluência é você conseguir se comunicar, entender. E não pode ter vergonha mesmo, porque senão tu nunca vai conseguir sair desse estado que tu tá. Mas nesse processo que tu ficou pra ser intérprete e tal, no evento internacional de dança, o que tu acha que te ajudou muito a memorizar expressões, quer dizer, de certa forma tem muita coisa em inglês que você tem que acabar decorando mesmo. Tipo, cara, passado. Pelo amor de Deus, o que é isso? Esse tal do pedir aí que bota. Esse pedir, eu odeio esse pedir. I did, eu não sei o que. Não, mas como é que tem coisa que tem que memorizar? Qual que é a dica que você dá assim? Então, a nossa metodologia, ela defende muito que as coisas elas sejam muito simples. Então, por exemplo, eu não acredito nisso de tu pegar aquela lista de verbos irregulares e tu ficar, tipo, memorizando e repetindo buy, bought, do, did, think, thought. Tipo assim, isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. É tipo quando a gente tava na escola e a gente estudava a prova de história. A gente sabia tudo. Chegava na prova, a gente ia bem, passava 2 dias e esquecia tudo. É exatamente assim que acontece. Então, as técnicas que eu usava naquela época e que eu recomendo para os meus alunos são técnicas muito simples. E que são muito simples e parece que, por ser tão simples, as pessoas pensam, não vai funcionar. Mas funciona. Aquela técnica que eu te falo. Cria 3 palavras. Nossa, eu falo sempre isso. Qualquer palavra nova que eu vejo, eu falo, eu paro tudo. Não, peraí. Aprendi o buy. I buy a car. I buy a apartment. Porque é aquilo que tu disse, tipo assim, se tu vê uma palavra... a gente direto faz isso. Vê uma palavra, aí vem a tradução. Eita, ok. Tipo assim, ou a Ford esses dias, né, que eu vi. A Ford eu achei que fosse dar. A Ford é... Nem sei como é que é. Esqueci. Não, é que o a Ford, ele pode ser tipo bancar, pode ser dar. No sentido de bancar. E aí eu peguei a palavra e aí eu sempre monto 3 frases ativamente com ela, porque assim o teu cérebro vai realmente captar aquilo. Não é algo passivo. Funcionalidade, né? Não é algo passivo de só vive. Não, tu tem que forçar o teu cérebro a criar a frase, a criar o negócio que ela falava, senão tu não vai internalizar. Por exemplo... pegar um verbo irregular do passado que a gente tava conversando. Bring, que a gente tava com essa dúvida esses dias. Bring, brought. Ok, vai passar 30 minutos, não vai lembrar que o passado de bring é brought. Muito. Tu precisa criar um contexto pro teu cérebro entender que aquilo é útil pra ti. Ele precisa disso. Outra coisa que é muito interessante, flashcards. Tem várias plataformas, Quizlet, Anki, que tu pode ir colocando ali as palavras e uma vez por semana ir fazendo um joguinho de flashcard com as palavras que tu colocou e alimentou ali. É maneira de tu ver aquelas palavras mais vezes, é uma maneira de tu se manter em contato com aquilo.
Então são coisas muito simples. Tem várias técnicas, por exemplo, tem aquela técnica de shadowing. Sim, Ela é uma sim. baita técnica. Que Eu é fazia uma pessoa, muito. tipo, tu vê um vídeo e aí você decorar o que a pessoa fala e imitar ela falando. Isso, né? tipo, tu pegar um vídeo, uma música, um podcast, um story de alguém falando, sei lá, e aí tu ficar repetindo em cima da pessoa e com tentar ela. se aproximar ao máximo possível. Eu da nunca fiz pronúncia. isso, acho isso muito louco. Isso é muito bom, isso é muito bom. Mas não é isso que vai te fazer ficar fluente, sabe? É um conjunto Contexto. de coisas. Mas são coisas muito simples de tu colocar na tua rotina. Muito simples. Eu lembro que esses áudios que ficavam virais aí no TikTok, nossa, eu fazia de tudo pra falar eles da melhor maneira possível. Eu ficava horas treinando. E isso com certeza fez a minha pronúncia melhorar muito. Então são coisas que são simples, são interativas, não é nada que vá tirar muito teu tempo. Tem que ser coisa prática, também pro teu cérebro não se anojar, sabe? Ai, sim, sim. É muito bom porque nas nossas aulas a gente, tipo, sabe, depois de uma sequência de aula pesada, aí a gente vai, ai, sei lá, ver música do Bruno Mars, ver uma série, ver um episódio, porque fica muito mais, senão o nosso cérebro também ele não aguenta, né? Então, É. enfim. Tá, mas agora um quiz rápido. Essa pandufa aqui, inclusive, esses slippers aqui, foi ela que me deu. Eu dei pra ela aquela caneca. Não, gente, eu tô toda de gifts linda aqui. Lindas gifts. Lindas gifts. Sabia que cara, eu sempre erra essa merda. Sempre erra essa merda. Mas enfim, ok. 3 perguntas rápidas aqui. Qual a melhor dica pra perder o medo de falar inglês? A melhor dica pra perder o medo de falar inglês, eu acho que não é só em relação a falar inglês, eu acho que é em relação a tudo. Tipo assim, cara, ninguém se importa tanto assim contigo. Tipo assim, por exemplo, a Renata. Cara, eu te adoro. I love you, girl. Oh. Mas, tipo assim, se tu errar uma mínima pronúncia, sabe? Não vai mudar nada, eu vou te corrigir, a gente vai seguir. Se tu for lá pra fora, tu se comunicar minimamente errado com um nativo, ele não vai dar bola, vai ser só mais uma pessoa que tá se comunicando, que precisa de 5 minutos, ele nem vai lembrar de ti. Então, tipo assim, os nossos erros vão nos permitir com que a gente aprenda aquelas coisas. Às vezes meus alunos, eles ficam com medo de errar e falam, não, eu preciso que tu erre. Eu preciso que tu erre para que eu consiga ver o que a gente precisa melhorar. Porque todas as nossas metodologias, as nossas modalidades, seja aula em grupo, seja aula particular, seja curso gravado, elas são moldadas naquilo que a gente vê que os nossos clientes e públicos precisam. Então, por exemplo, se eu colocar uma caixinha no Instagram e eu ver que tá todo mundo com uma dúvida muito grande e que as pessoas erram aquilo, cara, é isso que eu preciso dar para elas. Então é a partir dos nossos erros, das coisas que a gente acaba fazendo errado na hora de se expressar, que eu vou conseguir ajudar vocês, ou que vocês mesmos vão conseguir refletir sobre aquilo. A Renata, por exemplo, uma pessoa que eu nem preciso corrigir mais. Olha agora do Lindas Gift. Girl. Ela mesmo fala, ela errou, ela já percebe que ela errou e ela se autocorrige. Sim, sim. Então, por exemplo, a próxima vez que tu quiser falar algo semelhante, como Lindas Gift, talvez tu não erre mais, porque tu já se corrigiu. Teu cérebro já passou É que por ele já essa sabe como é que é. autocorreção. É só errar, mas Exatamente. Então, tipo assim, não, tu tem que errar. Ninguém vai te julgar. Se a pessoa te julgar, tipo, ela quer. Ok, quer feliz. vai lá com tua profissão em inglês, vai lá. Exatamente. Então é algo muito natural que não dá pra não querer errar. Eu erro, tu erra, todo mundo erra. Faz parte. É isso, nós erramos, eles errais e vós erramos. Exatamente. Nossa, não, em português tá com nada. Já esqueci como é que se faz isso. Só em inglês agora. Mas tá. A segunda pergunta, o que tu diria pra quem sente que nunca vai conseguir aprender inglês? That's bullshit. Oh, That's shut up. bullshit. Shut up. Eu diria que se tu tem essa crença, se tu tem esse pensamento, é porque anteriormente tu escolheu uma metodologia errada. Porque a maioria das pessoas que chegam até nós pensam isso também. E é normal. Às vezes a gente se frustra quando a gente quer muito conseguir algo e a gente não consegue. Eu acho que tu precisa achar uma metodologia que faça os teus olhos brilharem por aquilo, sabe? Não tô dizendo que é a minha. Talvez não seja a minha. Mas a culpa não é o inglês. A culpa Sim. é a maneira que foi te ensinado, sabe? Sim, total. A maneira que... Nossa, eu lembro como eu aprendia na escola, assim... Meu Deus do céu, e como eu aprendo hoje. É. Tipo, até os estudos que eu fazia antes de realmente ter aula, assim, em particular. Cara, eu consegui aprender algumas coisas, assim... Cara, vendo série, vendo filme, música, fazendo associação de palavra. E, tipo, tem várias técnicas. Tipo, esse shadow que tu falou, shadowing, sei lá. Tipo, que faz muito sentido. Então, é aquilo. Não é
Não é porque tem que ser sacrificial, tem que ser aquela coisa do verbo to be, tem que decorar. Não é assim que funciona mais hoje em dia. Terceira pergunta. Qual foi o maior erro que você já cometeu em inglês? Maior erro que eu já cometi. Ter vergonha. Com certeza. Tipo, essa época eu tinha vergonha de errar. Eu tinha medo. Eu pensava muito antes de falar nas coisas. Eu acho que era isso. Nossa, quando a gente pensa muito, é sempre que a gente erra, né? Isso é horrível, não dá pra pensar. Porque quando a gente pensa é porque a gente tá tentando traduzir literalmente do português. Eu tenho um aluno que eu falei isso pra ele semana passada, eu acho, antes de eu vir pra cá. Ele é um aluno muito metódico, ele quer entender a razão das coisas. Às vezes eu falo, cara, é isso, só é. E aí eu tava fazendo perguntas pra ele, e ele pensava, eu falei, não, vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer um jogo de perguntas agora, e tu não vai ter mais de 1 segundo pra pensar. Meu Deus. E ele respondeu como ele nunca tinha respondido antes. Porque ele sabe, a gente sabe as coisas. A gente só precisa deixar de ser tão metódico e querer pensar tanto, deixar o nosso cérebro agir por nós. Porque a gente já tem esse conhecimento, a gente só precisa verbalizar. A gente só precisa se sentir confortáveis e confiantes pra deixar fluir. Vai chegar um momento que vai ser que nem no português, por exemplo, agora. Eu não tô pensando no que eu tô falando. Sim. Eu sei que eu quero falar e tá saindo. É exatamente isso. Quero falar inglês que eu vou fazer isso e isso. Bom, vai sair. Porque eu não preciso pensar em como verbalizar aquilo. Sim, sim. No início das aulas, a Linda sempre... toda aula pergunta pra mim, how was your morning? E aí, How's your antes, day? nossa, era um parto pra eu falar, porque eu ficava traduzindo. E agora, a gente só fala. Você só fala. Porque já tô muito mais acostumada com a língua. Eu já me imergi. Não sei se é português também. Eu imergi no mundo do inglês e então fica realmente fluido. Então, assim, no início realmente vai ser necessário a gente buscar a nossa língua materna como segurança, mas tenta não se prender a isso porque tu nunca vai conseguir alcançar a fluência se tu ficar sempre recorrendo ao português. Porque, cara, o inglês ele não faz sentido se for comparar com o português. Não, é uma língua muito não diferente. Faz, não, muito. E o português é uma língua muito rica. Muito rica, muito rica. Qual foi a palavra? Acho que foi... âmago, né, que eu te perguntei e tipo, acho que deu 50 traduções pra traduzir âmago pro inglês. Tipo assim, o português é uma língua. Que é âmago mesmo? Nem âmago do ser? Tipo, meu âmago do meu ser. Que eu te perguntei em alguma aula. Eu falei que eu nem sabia essa palavra em português, né? Não era essa âmago, era outra. Mas assim, o português é uma língua muito rica, então não tem como tu comparar X com Y, porque é completamente, quer dizer, X com X, porque é completamente diferente. Muito diferente. Tá. Agora, pra encerrar, queria que tu deixasse uma dica final, um conselho pra quem tá aprendendo, quem tá nesse processo, enfim. Então, o conselho... Em inglês, pra todo mundo... Não. Pra teste final agora. O conselho que eu daria é o conselho que eu gostaria de ter escutado, que é não perder tempo com coisas que não são úteis e ir atrás de uma metodologia que, nem eu comentei, faça os seus olhos brilharem. Sabe? Porque independente se é inglês, se é esporte, se é uma dieta, se a gente não sente prazer de estar fazendo aquilo, a gente não vai ter resultado naquilo. E é muito triste ver que as pessoas, elas acham o inglês chato, elas acham aprender e estudar tipo um porre, porque na verdade é muito legal. A gente tem muita ferramenta que a gente pode usar, filme, série, e eu acho que tu tem que tentar aprender o máximo possível com coisas que são úteis, são eficientes e que são do teu interesse, porque aí tu vai ter gosto por aquilo e vai ser algo que vai fazer realmente sentido pra ti. Então te convido a nos conhecer, marketing. Mas de verdade, assim, porque o mercado atual do inglês, do ensino de inglês, ele é muito ultrapassado ainda. E é muito legal ver que os nossos alunos, eles têm resultados muito legais, porque eles realmente aprendem com coisas que são interativas e que são legais, sabe? Sim. Eu me apaixonei pelo inglês, me apaixonei de verdade. Eu sempre tive muito... Era que sempre foi um sonho. Sempre comentei com vocês, sempre foi, tipo, um sonho, assim, distante, eu fluente, e ver que, cara, dá pra tu chegar lá. Tá mais perto do que longe. Não importa a idade. Tipo, minha mãe, a gente já tem... Não vou falar aqui, mãe, fica tranquila, mas tem mais de 40 anos. Tem mais de 40 anos e, cara, ela tá conseguindo aprender. Então, não tem idade. Por mais que, tem muita gente que pensa, tipo, eu tô mais velha, então não consigo. Óbvio que consegue. Vai ser mais difícil? Pode ser que seja. Mas, assim, tá com pressa pra quê? Tá com pressa pra quê?
Uma hora tu vai aprender, então o tempo vai passar de qualquer forma. E a recompensa Ai, total. é gente, absurda. É muito bom, é muito libertador, assim. Eu me sinto. Óbvio que eu tô muito longe, mas assim, eu me sinto muito livre quando eu falo em relação ao inglês. Então Sim. fica livre pra você, literalmente. Cara, se você quiser fazer uma viagem, você consegue fazer. E querendo ou não, inglês é a língua universal. Então, se eu tô lá, sei lá, no Zimbábue do teu pai, eu vou estar falando inglês. Na China, eu vou estar falando inglês. Consegue então, se comunicar com em o mundo qualquer inteiro, lugar né? do mundo, sério. Ai. Yeah, that's it. That's So, it, Landa, girl. Landa. Como é que o pessoal pode te encontrar no Instagram? Você tem algum produto, além das aulas particulares, mas você tem algum produto? Como é que o pessoal consegue te achar? Enfim. Então, todas as nossas redes sociais, nosso Instagram é lindasenglish, ok? A Renatinha vai deixar aqui? Não, é um descrição. podcast, né? Ah, tá, na descrição, sim, Vai deixar na sim. descrição, Lindas English. Fiquem de olho lá, porque tem muita novidade vindo. Tem muita coisa legal. Tem um curso que a gente está finalizando ele com muito carinho, que vai ser, assim, ó, a oportunidade Inacreditável. perfeita. Vai ser inacreditável. Sim, vai ser a oportunidade perfeita pra ti que só falta dar o primeiro passo. Depois que tu der o primeiro passo, as coisas vão andar. E é isso. Vão lá. Vão ver. April is the month. Stay tuned. So, guys, that's it. É isso. Go. Como é que eu encerro o meu podcast em português? That's it, guys. Thank you so much for thank you watching so or much listening. for your time. And yeah, Linda, you are the best. You're the best. You are the best teacher You're of the amazing. world. You're the best student ever. And with my Russian English. Guys, isso é história para outro episódio. Mas o meu inglês, ele não é inglês. Russian. É um Russian English. Tipo, for sure, good morning. Eu gosto It's disso. amazing. You're amazing. So, bye.